Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, aqui diretamente pela Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus companheiros. Ajude a divulgar e aumentar o alcance da nossa imprensa revolucionária e totalmente independente. Torne-se também membro do canal e ajude a financiar essa nossa atividade, que depende em grande medida do apoio dos nossos colaboradores, né, nossos simpatizantes, nossos telespectadores que acompanham a Causa Operária TV aqui diariamente. Bem, eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo meu queridíssimo companheiro Vinícius, também do Rio de Janeiro. Vinícius, por favor, dê seu boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. É um prazer estar de volta aqui em mais um J5, seu jornal da tarde, revolucionário, segunda a sexta. Participamos aqui, eu e o companheiro Luan, todas as segundas. Bom, é isso, é um prazer estar de volta e podemos aí passar diretamente para as nossas primeiras notícias. Bem, companheiros, nosso primeiro tema aqui de hoje vai ser em relação ao atraso do vestibular do Enem. Né? O prazo de validade está ficando meio estourado, né? Eles tiveram um atraso no cronograma, né, para poder começar a fazer as inscrições e tudo mais. E o fato é que tá rolando um atraso que está colocando em xeque a realização do próprio exame. Né? O que a gente deveria considerar aqui, em primeiro lugar, é que não deveria haver Enem em hipótese alguma, né, dadas as condições que a gente está vivendo nesse momento totalmente atípico, né, da pandemia. Né? O pessoal sequer está tendo aula, né? Então não faz o menor sentido você colocar o pessoal para poder fazer o exame do vestibular, que já é por si só, né, um filtro, né, muito considerável, né, um filtro sobretudo de classe, para poder selecionar quem é que vai de fato para entrar nas universidades públicas. Né? As universidades públicas são para onde vão o pessoal que teve mais oportunidade de acesso ao ensino de qualidade e tudo mais. O pessoal que é da rede pública, que foi formado aí na rede municipal, na rede estadual, tem aí uma série de dificuldades de poder alcançar o ensino público de qualidade. Né? Então, o que tem que ser colocado aqui é de pedir aí urgentemente a anulação do vestibular. Né? Porque da forma como está colocado, somente o pessoal que está tendo aula, o pessoal que já são das escolas particulares, já estão vários passos à frente. Né? Esses aí não pararam de estudar em momento nenhum, não tem pandemia que vai impedir os caras de estudar, então eles já estavam na frente, agora fica ainda mais à frente. Né? É uma barbaridade completa. Né? E aqui a gente até aproveita para poder deixar a crítica à maior parte do movimento estudantil que estava com essa política de adiar o Enem. Né? Foi a política levada durante o ano passado inteiro, né, do ano de 2020, de adiar o Enem, conseguiram adiar algumas semanas aí, e o vestibular aconteceu. Né? Tivemos algo próximo de 50% de ausência, né? Uns números muito gritantes, né? O que demonstra que não faz o menor sentido você levar adiante um vestibular totalmente antidemocrático, antipopular, e ainda mais nessas condições que a gente está vivendo agora. A gente não deveria estar se preocupando com o pessoal estar tendo que ter aula, nem nada do tipo. Né? Não se trata de uma falta de preocupação com a educação, mas assim, principalmente uma preocupação com a vida das pessoas e com o que é necessário, que é o enfrentamento da pandemia. Né? Determinadas atividades têm que ser paralisadas, né? Atividades que não são essenciais, elas devem ser paralisadas e não tem muito como fugir disso. Vou passar para o companheiro Vinícius fazer os comentários dele. Eu acho essa notícia tanto importante, né? Porque eu e o companheiro Luan aqui somos jovens, somos da AJR, a Aliança da Juventude Revolucionária. Estamos aí, hoje à noite até teremos uma atividade de organização da juventude aqui no Rio de Janeiro, devido aí aos cortes que ocorreram da Petrobras, na UFRJ. Foram noticiados até aqui na imprensa, vão ser noticiados ao longo da semana. Mas essa notícia do Enem ela é um tanto interessante, né? Porque você vê a destruição completa da universidade pública, né? Que a gente viu essa semana passada. Diversas universidades declararam falência, que no FRJ tivemos manifestações. E, bom, se não tem universidade pública, também sucateia o Enem em conjunto, né? Porque ele não vai servir para nada também. Aí destrói completamente a educação, que é o objetivo do golpe de Estado, né? O objetivo do regime golpista do Bolsonaro, do Temer e de todos os golpistas aí, o PSDB, o DEM, que estão querendo destruir completamente o ensino público no Brasil. E essa questão do Enem é uma questão assim, não podemos também cair aí na manobra da imprensa, que está falando que está, de certa forma, fazendo a campanha para que o Enem seja realizado, para que o governo não destrua aí o Enem tão rapidamente,
Mas não, a palavra de ordem certa não é refazer o Enem, a palavra aí deveria ser. A gente não deveria nem levar muito a sério o último Enem que foi feito, né? Porque a maior parte da população não conseguiu fazer, você tem que pensar aí que 50% não foi. E uma boa parte nem se inscreveu porque não iria, né? Desde o princípio. Não faria o Enem, não via motivo por que fazer, porque ano passado não teve aula, né? A maior parte dos estudantes não conseguiu ter uma educação, porque não tem acesso a internet de qualidade. Mesmo quem tem acesso à internet de qualidade também não tem acesso a uma aula de qualidade, porque o EAD não funciona, o EAD é uma farsa completa, que tem como único objetivo destruir a educação. O EAD, né, o ensino à distância, para quem não está familiarizado com os termos. Não, o ano passado foi um ano perdido, esse ano também está sendo um ano perdido, a volta às aulas é um absurdo, ela não consegue nem, dificilmente ela engata em a maior parte dos lugares. Temos greves, resistência dos estudantes, dos professores, e o Enem, bom, quem de fato ingressou na universidade deve se manter na universidade, mas o Enem aí deveria ser refeito para que a população pudesse ter o direito aí de entrar na universidade, né? Não só isso, como o ano inteiro do ano passado e desse ano ainda deveriam ser aí realizados novamente. Na verdade, não novamente, porque ano passado não teve, mas realizados de forma presencial quando acabar a pandemia, né? Os jovens têm o direito de estudar, eles não podem perder assim 2 anos simplesmente porque o governo não quer gastar dinheiro com educação. É uma obrigação do governo garantir que esse ano perdido, esse 1 ano e 3 meses perdidos desde o início da pandemia, sejam dados aí para toda a juventude, né? É uma coisa crucial. Isso só pode acontecer quando houver uma vacinação da população, que por acaso também é a pauta aí do nosso, a manchete do nosso programa, né? Estamos falando aí sobre a vacina, vamos comentar um pouco mais para frente a fase da vacinação, mas enquanto não tivermos a esmagadora maioria da população vacinada, o que permita aí que a gente de fato acabe com a pandemia no país, não vai ter educação pública, não vai ter educação, na verdade, no Brasil, porque a única forma de ter educação é presencial e a única forma de fazer isso presencialmente é com a vacinação da população. Então, portanto, todos esses problemas que a gente está comentando aqui, relacionados à juventude, o Enem, o ensino à distância, o desfechamento das universidades, eles estão diretamente ligados à questão da vacina. A vacina, na verdade, é a principal palavra de ordem aí não só da juventude, como de toda a sociedade brasileira, né? São 430 mil mortos e a gente precisa aí da vacina não só para acabar o genocídio, que é crucial, é a principal palavra de ordem aí do povo, mas também para voltar às atividades, né? Principalmente essa questão da educação. Então a gente não tem que cair política, nessa política aí de defender ou não o adiamento do Enem, que é como fez a Uni, que é uma estupidez. A gente tem que defender aí que todos os estudantes têm o direito de fazer o Enem, têm o direito de fazer aí o ano perdido e têm o direito de entrar na universidade, né? A universidade deveria ser gratuita e para todos, né? Deveríamos aí ter acesso livre à universidade e o fim do vestibular, que é a palavra de ordem que é defendida pela AJR, a Juventude do PCO. Mas bom, já que não, esse programa aqui não é o nosso programa da Juventude Revolucionária, o programa da Juventude Revolucionária passa às quintas-feiras, às 14 horas, aqui na Casa do Pará TV. Convido todos a assistirem. Vou passar a bola para o companheiro Luan para ele passar para a nossa próxima notícia. Bom, o companheiro Vinícius já deu o jabá aí, né, para o pessoal que quiser acompanhar mais ainda a pauta do movimento estudantil, a situação estudantil no geral, no país inteiro, né, pode acompanhar o nosso programa da Juventude Revolucionária aqui na Causa Operária TV. Seguindo com a nossa pauta, né, ainda entrando um pouco nesse tema tem um pouco a ver com educação, de uma certa forma, né, o novo Bolsa Família que está sendo discutido aí pelo governo Bolsonaro, né, está tentando fazer uma reformulação do programa, ele tiraria aí um fundo que era utilizado para poder ampliar as creches públicas, né, para as crianças que são de situações mais complicadas, né, o pessoal que é mais pobre depende muito dessas creches. Né, uma grande quantidade de famílias, né, que precisam trabalhar o dia inteiro tem uma demanda muito grande por creches, né, para poder deixar seus filhos enquanto trabalha, porque não tem como abrir mão do trabalho e viver dentro de casa. Né. E aí, né, nesse novo programa proposto aí pelo Bolsonaro, né, ao invés de você utilizar essas verbas aí para poder ampliar o número de creches, né, que era inclusive um projeto do governo Dilma, né, era o programa Brasil Carinhoso, né, onde se estimulava a criação de creches públicas. O que o Bolsonaro propõe aqui agora é de suspender isso aí e começar a dar cupons, né, que é chamado de voucher, de R$ 250 para
para o pessoal poder ter acesso aí a creches privadas, né, que é aquela tentativa de acabar com o que tem de público, né, colocar na mão da iniciativa de privada e oferecer um serviço que não vai chegar em todo mundo, né, é uma barbaridade completa, né, você tirar um dinheiro do público para poder investir no setor privado, uma coisa que não faz o menor sentido e é um ataque à população, né, a gente sabe que esse tipo de iniciativa não chega em todo mundo e você também não tem que ficar fortalecendo empresas privadas públicas, tem nada de muito diferenciado nisso, é uma coisa totalmente comum. Então, cabe aqui deixar essa anedota aí, né, dessa questão do governo Bolsonaro, inclusive pelas próprias palavras dele, essa iniciativa de colocar esse auxílio creche, ele serviria como uma porta de saída para o passar a não precisar mais usar esse programa, né? Passa completo, né? Para a gente poder tirar as pessoas do Bolsa Família, só vai acontecer no dia que o pessoal, todo mundo tiver uma vida digna e não precisar mais desse essa política totalmente necessária de iniciar uma farsa completa. No mais, eu passo aqui para o Pedro Vinícius poder falar sobre. Bom, acho que sua internet está um pouquinho ruim, Luan. Não sei se você consegue dar uma mexida aí. Aí sobre essa questão é muito simples, né? É uma destruição aí das creches públicas. Nós aqui temos uma solução muito simples para isso, né? Na verdade, a gente tem que abrir mais creches públicas e dar esse suposto voucher aí de R$ 250 para a população. Na verdade, não deve ser dado o que deve ser feito é dado aí pelo menos um salário mínimo para toda a população, né? O auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo. Isso daí tem que ser feito, isso não tem nada a ver com as creches, é uma política que tem que ser feita imediatamente para resolver diversos problemas da população, principalmente o problema da fome, que assola aí mais de 120 milhões de pessoas no Brasil. Então é o governo, a única forma aí, o único caminho de fato para melhorar a vida da população é gastando mais dinheiro, né? Que não é o que o governo pretende fazer, na verdade ele pretende esmagar cada vez mais o povo, né? Então as creches são uma coisa essencial, tem que aumentar o número de creches, aumentar cada vez mais o número de creches públicas, temos que ter aí um auxílio emergencial de no mínimo um salário mínimo, e por sua vez o salário mínimo é uma miséria já também que tem que crescer. O salário mínimo hoje em dia, de acordo com os termos da Constituição, que bota lá que tem que ter moradia decente, alimentação, lazer. Fazendo um cálculo simples, algumas instituições, como o DIEESE, por exemplo, eles indicam aí que o salário mínimo já deveria estar em R$ 5.000, 5 vezes a mais do que ele de fato existe, ele de fato é no momento, né? Então, é uma coisa completamente absurda, né? Um salário mínimo já é pouco, e o auxílio que está sendo dado agora é um auxílio ridículo aí, R$ 150 para a maior parte das pessoas. E esses vouchers aí, que na verdade são uma destruição dos serviços públicos feita de forma indireta, né? Que o financiamento vai para empresas privadas e, eventualmente, também você parar de dar um voucher de R$ 250 é mais fácil do que você fechar uma creche, né? Então você consegue destruir aí a infraestrutura dos serviços sociais, né? Para você fechar uma creche, você vai gerar uma crise muito grande. Agora, quando você para de dar R$ 250, é uma coisa um pouco mais geral, um pouco mais difusa, é mais difícil aí de você gerar uma resistência à população. Então, você vê que é um processo de destruição desse serviço de relação das creches. Luan, você está de volta? Como é que tá aí? Bom, vamos lá. A princípio, eu acho que eu estou de volta. Seguindo aqui com a nossa pauta, companheiros, o nosso próximo. A gente já vai entrar aqui no tema mais relacionado ao problema da pandemia do coronavírus, né? E temos aqui um levantamento aí de que pelo menos mais ou menos 30% da população não está cumprindo aí o isolamento, né? Isso seria a taxa mais baixa desde o início da pandemia, né? É um número tanto quanto questionável, né? Você falar que 30% da população está de fato mantendo o isolamento, porque quando você você entra no metrô, não é esse tipo de coisa que você encontra, né? É uma coisa totalmente diferente. O nível de isolamento, ele desde sempre foi uma farsa, né? Essa política de isolamento social, ela sempre foi uma coisa farsesca que não
A população não teve essa oportunidade de ficar em casa de fato, porque o pessoal tem que trabalhar. Não foi oferecido um auxílio emergencial para o pessoal poder ficar de casa, mantendo seus empregos, né? As pessoas estavam sendo demitidas, né? Quando não tendo que se arriscar nos transportes públicos, elas estavam sendo demitidas, né? Então, você vê que é uma situação bem degradante, né? É um levantamento bem questionável, visto que vem de nada mais, nada menos do que o Datafolha. É um órgão aí que está interessado em fazer estatísticas de acordo com o que a burguesia quer que a gente acredite, né? Ainda assim, dada essa consideração de que supostamente aí teríamos esse dado baixo de 30%, a gente pode imaginar que a coisa é muito pior e que o buraco é muito mais embaixo, né? Quando a Folha fala uma coisa, você tem que esperar que aquilo que ela está falando seja um pouco pior e que ela não demonstre fielmente a realidade, o que de fato acontece. Eu vou passar para o companheiro Vinícius fazer os comentários aqui rapidinho a respeito dessa matéria, tudo bem? É interessante porque, se eu não me engano, a própria Folha lançou um levantamento semana passada que não bate muito bem com isso que está sendo divulgado aqui, né? Do isolamento absoluto, os termos são um pouco ridículos até, né? De acordo com essas estatísticas, o auge foi em abril, eu acho que isso é verdade. Logo depois que começou a pandemia, de fato houve alguma tentativa de isolamento. De acordo com eles, foram 72% da população, que é uma coisa um pouco duvidosa, né? E hoje em dia seria 30%, que também não é uma coisa assim que você consegue acreditar. Mas você vai ver aí, quando a gente já fez essas análises desses números soltos pela imprensa burguesa, o que era considerado era que, num dia normal, 20% da população fazia um isolamento, né? 20% da população não saía de casa a cada dia da semana. Então, aí de você passar de 20% para 30% é um negócio ridículo, né? São 10% da população a mais do que um dia normal. É uma farsa aí que a gente vê aí a gente vem denunciando desde o princípio, né? Que nunca existiu esse fique em casa aí que a esquerda pequena burguesa inventou. A maior parte das pessoas sempre teve que trabalhar, sempre teve que sair. E agora, bom, é evidente que conforme a crise vai se intensificando, o governo não quer gastar nada, não dá auxílio, o auxílio é R$ 150, os patrões continuam explorando os trabalhadores, obrigando todo mundo a sair de casa, eles vão cortando, na verdade as pessoas estão perdendo cada vez mais direitos, piorando cada vez mais o regime de trabalho, as pessoas estão cada vez mais saindo, né? O pouco de gente que ficava em casa, agora tá tendo que sair cada vez mais. E eu acho que isso aqui é uma demonstração aí, apesar dos números serem um tanto duvidosos, o isolamento atingiu níveis mais baixos, que de acordo com a manchete, né, o isolamento atingiu o nível mais baixo desde a pandemia, mostra aí que, bom, não existe aí nenhuma política de governo em relação à pandemia, né? Já vi que a vacina não é uma farsa, vamos noticiar daqui a pouco. A questão do auxílio também não está sendo feito e, bom, deixa aí o povo morrer aos milhares, literalmente, todos os dias, né? Temos aí taxas aí de 2 mil, 3 mil mortes, não sabemos aí os números reais. Tem especialistas aí de algumas áreas falando aí que já tem um dobro de mortes. As estimativas conservadoras são que tem pelo menos 50% a mais de mortes. Ou seja, nós já estaríamos nos aproximando agora dos 700 mil a 1 milhão de mortes no Brasil pela Covid, facilmente, né? A gente tem que lembrar aí que alguns países que fizeram recontagem de mortes multiplicaram aí por 2 e até por 3 o número de mortes de acordo com os dados oficiais. E no Brasil, do Bolsonaro, do Dória, do Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, responsável pela chacina do Jacarezinho, os outros governadores golpistas, os prefeitos, a gente não duvida nada que esses números sejam completamente adulterados. Acho que essa questão das pesquisas do Covid, desde o princípio a gente vem falando que é uma coisa que não dá para confiar no Estado de forma alguma, né? E acho que essa questão de 44% dos frascos adulterados bate também com isso que a gente está falando. Mas temos mais algo a noticiar antes disso. Certo, Luan? Sim,
Antes disso, a gente tem esses gráficos em relação ao coronavírus no Brasil. O levantamento que a gente tem aqui, dos pesquisas, que diz aí que o Brasil registrou a maior proporção de mortes por Covid, né, comparado aí com a maioria dos países, né, maior do que 89% dos países. O Brasil segue aí batendo recorde atrás de recorde. Toda segunda-feira a gente vem aqui anunciar algum novo top aí que o Brasil está alcançando em relação às mortes por Covid. Né, já estamos aí com mais de 430 mil mortos, como o Vinícius colocou aí, morrendo coisa de milhares de pessoas por dia. Que denota aí que a situação está totalmente fora de controle e que se trata, em grande medida, de um problema político, né? Não tão somente um problema sanitário. Né? A gente vê toda uma propaganda sendo feita em torno das vacinas, a gente vai falar disso logo aqui em seguida, e nada é feito na realidade. A gente já discutiu aqui o isolamento, que é uma farsa, né? Se a Folha diz que é de 30%, a gente pode ter certeza aí que é pelo menos uns 10%, né? Que não tem ninguém fazendo isolamento nenhum. Isso não foi concebido a população brasileira, e até em outros países também. Em outros países que, até países muito mais desenvolvidos que o Brasil, também passam por problemas parecidos, porque não se trata meramente de um problema só dos países desenvolvidos, é uma coisa que é um problema político, é uma questão de governo de cada lugar. A gente vê o caso de Venezuela, de Cuba, que são países, não só países muito mais pobres, né, e menos desenvolvidos, mas que são países que sofrem todo tipo de sanção do imperialismo, né, são atacados constantemente e têm suas economias afetadas, né, fortemente por conta das pressões do imperialismo. E eles conseguiram dar cabo em alguma medida ao problema do coronavírus. Né? Sendo que aqui no Brasil, no resto da América Latina, os países mais pobres, os países mais oprimidos pelo imperialismo, a situação tá totalmente fora de controle e a burguesia não tem nada a oferecer. Né? Não tem vacina para todo mundo, não tem nenhum tipo de tratamento, não tem uma tentativa de testar a população, de garantir um auxílio para as pessoas ficarem em casa. Não há política pública que realmente se propõe a resolver o problema do coronavírus. Né? O que tem é uma série de demagogia para poder falar que o prefeito tal e o governador tal daqui não sei das quantas está fazendo acontecer aí para poder vacinar todo mundo e a gente sabe que não está vacinando ninguém. Né? E a expectativa que a gente tem é de que isso fique ainda pior. Né? Esse dado aqui, mais um desses dados levantados, né, de que o Brasil está no top aí de morte do Covid, é só mais uma evidência, né, do quão genocida está sendo não só o governo Bolsonaro, que é um dos principais responsáveis, sem sombra de dúvidas, né, afinal ele é o presidente golpista do país, né, foi colocado em meio à fraude eleitoral pela burguesia, mas também todos os outros governadores dessa mesma direita. Né? A gente tem que colocar aqui que o João Dória está no mesmo saco que ele, o Eduardo Paes, né, os ditos científicos aí que a esquerda adora idolatrar vez ou outra para poder o pessoal tem uma pequena esperança, né, de que o pessoal não é tão ruim quanto o Bolsonaro, mas são todos uns verdadeiros genocidas e devem ser denunciados na mesma medida. Eu passo para o companheiro Vinícius comentar. Essa notícia de que o Brasil está pior do que 89% dos países também, infelizmente, é aquela notícia que não surpreende muito, né? E de acordo com o próprio IPEA, que fez o estudo, ajustando a distribuição populacional e a faixa etária e sexo desses países, eles mudam um pouco a forma de calcular, o Brasil ficaria aí pior do que 95% dos países. Passaria aí de 89% para 95%, um negócio tanto bizarro, né? Mas eu acho muito importante o ponto que o companheiro Lua tocou dos países, de não ser uma necessidade, né? Só por você ser um país pobre, um país atrasado, que você teria que estar tão mal, né? A gente vê que ao mesmo tempo que Cuba e Venezuela estão relativamente bem, né? Eles têm poucas mortes, estão conseguindo cuidar da pandemia mesmo sofrendo aí ataques econômicos, estão sofrendo com a pobreza imposta aí pelos países imperialistas. Esses mesmos países imperialistas lidaram muito mal com o vírus, né? Então o Brasil está passando agora, nesses últimos meses, que a gente teve milhares de mortes todos os dias, os países imperialistas, mas por muito tempo o Brasil esteve lá atrás em comparação com a Inglaterra, com a França, a Alemanha, os Estados Unidos, em número de mortes aí, mostrando que o governo, o regime capitalista no mundo inteiro é um regime genocida, né? Eles agora estão roubando aí, tomando as vacinas do mundo inteiro, não deixando a população pobre se vacinar,
mas ao longo desse ano e meio de Covid, foram eles aí os principais países em número de mortes e número de casos, de doentes com o coronavírus, mesmo sendo os países mais ricos do mundo, sendo países que têm sistema de saúde público de qualidade, com exceção dos Estados Unidos, né? Foram aí os países com mais mortes. E agora que a gente está vendo aí o caso Brasil, o caso Índia e os outros casos dos países pobres da América Latina, da África, que vão eventualmente alcançar os países imperialistas. E impressionantemente o Brasil, com essa porcaria de vacinação que a gente tem, com 10% da população, dos países pobres ainda está bem, né? Porque tem país aí que não tem nem perspectiva de ver a vacina, né? Não sabe nem quando vai chegar para os idosos, né? Então essa política aí do Covid, ele vai agora sendo empurrado para os países pobres terem aí milhões de mortes com o vírus, por interesses aí comerciais, interesses políticos em cima da vacina, que são justamente aí a vacina, né? Justamente o tema principal do nosso programa. Passa a bola para o companheiro Luan. Bem, a gente está chegando aqui já perto do nosso tema principal, né? Junto com esse problema dos frascos da vacina, que eu já vou noticiar. A gente tem aqui uma outra estatística muito relevante que também corrobora aí com o que a gente estava comentando aqui sobre sobre esse último levantamento, de que 31%, né, dos casos de coronavírus de Manaus, há uma grande possibilidade de ter sido de reinfecção, né? A taxa de reinfecção lá pode ter chegado a 31%, que isso aí no que eles chamam de segunda onda, né? Que a gente sabe que não teve essa coisa de onda, foi tudo uma leva só, né? A situação nunca teve controlada. E demonstra que o vírus ele está totalmente solto, né? A gente não tem controle nenhum do que está acontecendo, né? Essa alta taxa de reinfecção significa que mesmo a pessoa que pegou e sobreviveu não vai estar imune ao vírus, né? Muito pelo contrário, esse vírus está pegando e está matando muita gente, né? E você vê, é um vírus relativamente simples, mas que a gente não consegue dar conta de descobrir o que fazer com esse vírus, né? Aparece mutação aqui, mutação ali, em vários lugares, né? Tem um caso da Índia também que tá bem grave por lá. E o pessoal segue morrendo, né? O pessoal que já pegou, pega de novo. O que mostra que a situação realmente fica fora do controle em qualquer lugar do mundo, né? Tanto para os países mais oprimidos quanto tanto para os mais desenvolvidos. É uma coisa generalizada. E o capitalismo ele não oferece uma alternativa real para poder enfrentar esse problema. O objetivo da burguesia não é de resolver o problema do coronavírus, mas sim de segurar aí o bolso dos banqueiros e fazer com que os empresários não caiam duro no chão, né? Se a população tiver que morrer no meio disso, que assim seja. E aí, chegando aqui já para fazer juntinho o nosso ponto principal, né? Nossa manchete do São João Dória da vacina, mais uma grande peripécia aí aprontada pelo nosso grandiosíssimo governador, que perdeu aí seu grande camarada no dia de ontem, seu companheiro de batalha aí, Bruno Covas, que chegou aí não está mais entre nós. É, uma outra figura responsável pelo grandioso número de mortes aqui acabou perdendo sua vida ontem também. No caso do João Dória, no estado de São Paulo, a gente tem aí o caso das vacinas da Coronavac, que 44% dos frascos estão tendo menos dose do que o prometido. Ou seja, a vacina do Dória, que é a vacina mais cara, a de eficácia mais duvidosa, a vacina que não chega, né? O São João Dória, o salvador da população, o salvador da pátria, que vai vacinar o Brasil inteiro, não é só a cidade de São Paulo, nem o estado de São Paulo, ele vai vacinar o Brasil inteiro. É um grande marqueteiro pessoal, tudo uma propaganda toda em torno dessa questão da vacina. A vacina que está sendo prometida também não está sendo entregue. A vacina que chega menos, não chega para todo mundo, né? Os frascos vão vindo com menos dose do que deveria vir. O que demonstra, companheiros, aqui que é uma farsa completa, né? A burguesia tá rindo com a situação da população quando ela coloca uma situação dessa daqui, né? O pouco de vacina que tem, que chega para a população, que chega aí para pessoas mais velhas, pessoas que já estão em situação de comorbidade, ela ainda vem toda avacalhada, né? Ela não consegue de fato chegar, vem em poucas doses, né? Inclusive tem gente que toma a primeira dose, não sabe quando é que vai tomar a segunda, nunca dá para saber o que de fato vai acontecer. Não dá para segurar, né, com nenhuma tranquilidade, não dá para você criar expectativa nenhuma de que esses golpistas, né, que estão vendendo o país para o imperialismo, que estão atacando a população diariamente,
que eles vão procurar uma forma de fato, solucionar esse problema da pandemia. Né? Não vai acontecer, o São João da Hora da Vacina não é a figura civilizada, né? E aqui cabe colocar essa questão dos civilizados, porque uma parte da esquerda aí criou uma ilusão, né, durante a pandemia, de que os governadores estavam preocupados, né? Quando o pessoal começou a implementar lockdown, falou para o pessoal ficar em casa, eles acharam que a burguesia estava realmente preocupada com a população, sendo que era pura demagogia e ninguém ficou em casa no final das contas, e a população segue morrendo, né? A gente está batendo atrás de recorde, mais de 400 mil mortos, a situação totalmente fora de controle, e nada foi feito. Passou-se um ano, não houve uma medida eficiente para poder conter a situação do problema do coronavírus. A gente discutiu aqui, mencionei essa questão das ondas, não tem essa coisa de onda, a população morreu o tempo todo. Agora a gente está no estágio mais avançado da crise da pandemia, e ao que parece a coisa só vai piorar. A gente tem levantamentos aí de que podem morrer 600 mil pessoas até o mês que vem, 800 mil pessoas daqui a 2 meses, vai bater 1 milhão até o final do ano com muita tranquilidade, porque não há nenhuma iniciativa. Então, qualquer uma dessas palhaçadas que esses governadores bunda mole, que esses golpistas como o Bolsonaro estão fazendo, é uma farsa completa para enganar a população e traçar aí uma política eleitoreira aí visando 2022, é puro marketing pessoal e não tem objetivo nenhum de conter o problema do coronavírus. Aí eu passo para o companheiro Vinícius fazer seus comentários sobre o nosso queridíssimo João Dória. É interessante, né? Porque os frascos de vacina, né? Eles deveriam vir com doses aí para 10 vacinas. Na verdade, naturalmente, quando eles são bem feitos, eles vêm até com um pouco a mais, com doses para 11 vacinas, para você garantir aí que a pessoa vai ter uma perda aí no processo, vai checar aí se a agulha está cheia e tal. Então, eles vêm aí com um extra, né, nos frascos. Só que agora aí a gente vê que pelo menos 44% dos frascos tem menos doses do que isso daí, né? Na verdade, não dão nem para a 10ª vacina, ele acaba antes. Isso aí não da Coronavac, né, que vem de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, que é o principal estado com a Coronavac, mas também Goiânia, Salvador e de outros lugares do Brasil apresentaram essa deficiência aí nos frascos, né? Esse é um sinal muito negativo em relação à vacina como um todo, né? Você vê que é uma coisa sucateada, a gente já sabia, né? Mas agora até os frascos eles estão vindo com menos vacina, né? E você fica pensando como é que é o processo de produção da vacina, né? Uma coisa que não dá para confiar no Dória para nada, né? E essa vacina do Dória aí veio aí como uma grande operação de propaganda, a gente sabe, foi feita de forma super corrida. Na verdade, a maior parte das vacinas foi feita de forma corrida depois que os russos lançaram a Sputnik. Então, infelizmente, a gente analisando de forma geral, né, a questão da pandemia, que nós aí sofremos aí com mentiras desde o início, né, variam até o próprio número de mortos, nem isso a gente sabe. Tem interesses bilionários em torno das vacinas, interesses políticos, a gente fica aí no escuro em relação o que de fato está acontecendo, né, porque é um negócio, assim, absurdo você ter frasco de vacina com menos vacina do que o básico, né, isso é uma coisa aí, a gente vê os bolsonaristas fazendo a política contra a vacina, mas a vacina aí vindo aí desses direitistas, dessa indústria farmacêutica, ela não passa confiança nenhuma, né? Você não sabe de fato como é que o que está acontecendo, apesar aí mesmo assim, é, o que o povo mais quer é a vacina, o que é feito é uma, é uma monstruosidade à população, né? Que você não tem nem garantia de que você está sendo vacinado com uma vacina de qualidade, uma vacina decente, é uma vacina caríssima, de acordo com alguns indícios aí, essas vacinas mal feitas na pressa, podem necessitar aí de mais vacinação, né? A pessoa tem que ser vacinada mais do que as 2 doses. Tem uma grande propaganda aí da pessoa ficar tranquila, porque ela foi vacinada com 2 doses, mas daqui a pouco pode vir uma variante pior, uma variante que consiga passar por cima dessa vacina e a gente tem que vacinar a população inteira de novo. Não que também seja uma coisa muito grandiosa, né? Porque até agora 10% da população foi vacinada com 2 doses só. Então se fosse levada a sério essa campanha, a gente já teria vacinado aí mais da metade da população, facilmente. Mas essa questão da vacina, aí como a gente fala, né?
ela tem que vir junto com uma quebra das patentes, né, que é um absurdo que ainda existam patentes de vacinas, toda a população deveria estar vacinada, teria que ter uma produção em massa e um controle popular sobre a vacina, controle aí dos trabalhadores da saúde, para que esse tipo de coisa não acontecesse, né, que a gente ficasse na mão do Dória, que manda frasco de vacina com menos dose, e aí a gente não sabe, aí também teria que fazer pesquisas aí, avaliação de qual seria o motivo para isso estar acontecendo, né? Mas sobre as vacinas, acho que esse é o comentário também é só lembrar que é a nossa principal campanha agora, né? Conjunto com o que a gente falou no início do programa, o auxílio emergencial e a quebra das patentes e a vacinação em massa. Estamos saindo aí todos os domingos e outros dias da semana nessa luta, porque são lutas aí cruciais para a classe trabalhadora brasileira nos dias de hoje. Passo a palavra para o companheiro Luan. Bom, a gente ainda tem um bocado de temas para tratar aqui, né? Vamos tentar dar conta de bastante do resto do nosso noticiário aqui. A gente tem aqui também uma denúncia dos indígenas que foram assassinados aí após um ataque de garimpeiros, né? Os indígenas Yanomami, né, da terra indígena, né, que fica na comunidade Palimil, em Roraima, sofreram um ataque na semana passada, né, e a denúncia da própria população indígena é que mataram duas crianças, uma de 1 ano e outra de 5 anos, né, elas foram encontradas mortas logo após o ataque. Esses ataques genocidas que são desferidos aí à população indígena o tempo todo, né? Cabe aqui, como sempre, fazer uma defesa inconsistente, né, da população indígena do direito deles de autodefesa, né, da organização da população indígena para poder garantir que eles possam se defender desses ataques de latifundiários, de garimpeiros, que lá no campo, nas terras indígenas, o conflito ele é feito de uma forma muito mais sinistra, né? Não tem muito como você procurar vias pacíficas para isso, o pessoal tem que ter de fato um preparo, né? A população indígena tem que estar de fato preparada para poder enfrentar essa situação. Eu vou passar para o companheiro Vinícius comentar rapidamente mais uma dessas ações aí genocidas operadas pela burguesia, pelos latifundiários. A situação da população indígena e da população rural como um todo no Brasil é terrível. A gente vê esses ataques fascistas que são semelhantes aos ataques fascistas nas comunidades, como aqui no Jacarezinho, por exemplo, né? São esquadrões fascistas aí, são institucionais, como a polícia militar e a polícia civil, ou paramilitares aí, como esses garimpeiros, que entram e assassinam as pessoas, né? Entram nas comunidades e assassinam os trabalhadores da cidade, os trabalhadores do campo, os indígenas. E a gente tem que defender sempre aí o direito de autodefesa de todas as comunidades, como forma de evitar esses massacres aí que vêm diante da pandemia e se a gente não fizer nada vão continuar acontecendo depois da pandemia, né? É uma denúncia muito importante aí. Esses ataques dos garimpeiros vêm acontecendo há uma semana e levaram aí à morte essas duas crianças indígenas. Você vê o nível de barbaridade aí que é feito com a população rural. É uma coisa extremamente comum no Brasil. Temos esses assassinatos aí todos os dias, assim como temos assassinatos nas comunidades pobres, nas favelas das cidades, né? Então, basicamente isso. Temos também um programa só sobre a situação rural na Causa Praia TV. Ele passa aí às quartas-feiras, às 13 horas, 15 horas. Programa de índio. Vai falar bastante sobre a situação dos indígenas Yanomami. Passa a palavra para o companheiro Luan. Bem, agora a gente vai pegar aqui um outro assunto que costuma ser bastante recorrente aqui também, né? Ciro Abutre Gomes ataca novamente, né? Dá mais uma das suas grandes declarações aí contra os trabalhadores, né? Mais uma vez atacando a figura do Lula, nem um pouco preocupado com o governo Bolsonaro, né? Nem um pouco preocupado em atacar e levar uma política pela derrubada do governo, mas somente, né, como ele mesmo colocou recentemente, de que o grande papel dele nas eleições é tirar o Lula da eleição, né? Não é tirar o Bolsonaro da disputa, mas o Lula que é o grande inimigo, né? E a última declaração dele, né, feita aí em entrevista publicada no jornal Valor Econômico, o Ciro Gomes, aquele coronel do Ceará que não consegue ter nem 10% de votos, né, não tem nenhuma base popular, ele declarou aí que ele vai para cima de. Vou ler nas próprias palavras dele: vou para cima de Lula, maior corruptor da história brasileira. Né? Isso é uma acusação aí vinda do Ciro Gomes, né, o cara que
declarou na mesma entrevista que o candidato da Bahia é o ACM Neto, né, o presidente do DEM. Poderia ser só uma coisa contraditória, mas é um pouco mais além disso, né, se trata de uma política golpista mesmo, uma política ultradireitista que visa acabar com qualquer tentativa de iniciativa da esquerda, né? Você atacar a figura do Lula constantemente, como esse Abutre faz, né? Ele que morde a sopra, né? Já falou várias vezes que foi o maior defensor do Lula, foi o maior defensor da Dilma na época do impeachment, né? O cara que sabe de tudo. Cada vez ele está com uma política diferente porque é um político que opera aí naquela parte que o pessoal chama de fisiológico, né? São os setores dessa direita tradicional, do centrão, são pessoas que estão sempre andando de mãos dadas, né? O DEM, o PDT também está nesse mesmo balaio, né? Não tem como caracterizar o PDT como de fato um partido de esquerda, porque não é. Ele é tomado de figuras como esse cidadão aí do Ciro Gomes. E o objetivo deles é tirar o PT da disputa. O PT que é o partido que tem de fato uma base popular no país, então, eles acabam fazendo parte dessa manobra da burguesia. Eles são chaves, são figuras importantes na manobra da burguesia de tirar o PT da disputa, de tirar qualquer tentativa, mesmo que seja por meio das eleições, né, de ter alguma participação popular no processo político. Né? É um ataque golpista, é uma tentativa de aprofundar o golpe e retomar o controle do regime político para a burguesia de uma forma mais tranquila, né? Visto que o Bolsonaro é um cachorro louco que a burguesia não consegue controlar. Então, essa tentativa constante de se reconstruir o Centrão, né, o DEM, o PMDB, ela passa pelo Ciro Gomes, que é um dos grandes aliados da burguesia, uma das figuras mais importantes aí nesse projeto de atacar a figura do Lula. Eu passo a bola para o companheiro Vinícius. Eu acho que você falou muito bem, né, sobre essa- esses ataques constantes aí do Coronel Ciro Gomes, o abutre Coronel Ciro Gomes, né, que quer se unir aí com o outro coronel lá da Bahia, o ACM Neto, para fazer essa aliança aí contra o PT, principalmente, que a presença do PT lá na Bahia o estado mais importante aí governado pelo PT, né? Então você vê uma extrema relevância essas manobras no Nordeste. Temos a manobra lá do Ceará também, que supostamente é governado pelo PT, mas é governado, na verdade, pela família dos coronéis, a família Ferreira Gomes, família de Ciro Gomes, né? Então é uma coisa aí, a população nordestina, um dos maiores inimigos, né, da população são justamente esses coronéis, que eles estão aí dominando, se não há décadas, há séculos, né? E que são aí os grandes opressores dessas populações, desses estados, conjunto com a burguesia, né? Mas eu queria passar para falar rapidamente sobre a notícia da Palestina, né? Porque tem um massacre acontecendo, né? Enquanto temos massacres acontecendo aqui no Jacarezinho, nas aldeias Yanomami, temos os massacres sendo perpetuados na faixa de Gaza, principalmente, e também nos territórios palestinos, nos demais territórios palestinos, né? E a gente tem aí já teve bombardeios, né? Já derrubaram um prédio inteiro de imprensa, né? Na faixa de Gaza. Já foram assassinadas mais de 200 pessoas pelos bombardeios, a gente não vai saber os números oficiais tão cedo, né? As pessoas estão lá nos escombros, procurando seus parentes, tentando aí achar um lugar para morar. Isso tudo porque começaram a faísca inicial para esse conflito, esse conflito do momento, esse massacre do momento foi justamente o despejo de palestinos das suas casas em Jerusalém Ocidental. Estavam ali sendo despejados pelo Estado israelense, das casas que as suas famílias moram há possivelmente séculos, né? Porque as casas lá tem casas lá que têm 2.000 anos, as famílias estão lá, estão sendo despejadas e a resistência do povo palestino está sendo enfrentada com essa brutal repressão, né? Jogando bombas na, em comunidades, aí, em bairros onde a população palestina está sendo bombardeada pelo Estado de Israel. É um massacre, né? A imprensa burguesa tenta passar como se fosse um conflito entre os israelenses e os palestinos, mas na verdade não, eles tentam igualar, né? Como se fosse a mesma coisa, mas não é como se fosse o exército israelense, na verdade, a gente sabe que é como se fosse
uma seção aí do Exército dos Estados Unidos, né? Eles, na verdade, ganham financiamento dos Exércitos dos Estados Unidos, tem bases americanas lá, norte-americanas. Então, é basicamente como se fosse aí uma parte do exército imperialista dos Estados Unidos atacando crianças com pedras e estilingues, né? É um massacre completo. Apesar de que, na situação terrível que os palestinos estão, devido aí à sua organização, sua resistência, eles conseguem algum nível de armamento aí, já que a luta contra o Estado de Israel é uma luta completamente popular, né? Acho que deve se aproximar aí a popularidade da luta contra o Estado de Israel deve bater aí a casa de 99% dos palestinos, né? Uma coisa devido à opressão absurda que é feita sobre essa população. A gente tem essas declarações da imprensa burguesa que são bizarras, né? O fato, eles tentam difamar completamente o Hamas, né? Como se o Hamas fosse o Hamas que governa a faixa de Gaza, né? Foram eleitos aí na última eleição que de fato aconteceu, que é difícil até realizar eleições lá tamanha opressão que o Estado de Israel impõe na Palestina. E é um grupo militante aí que luta contra a ocupação israelense, de armas na mão, se for preciso, né? Que de fato que eles estão fazendo. Apesar das armas dele, como eu acabei de falar, serem muito inferiores às armas israelenses. A imprensa burguesa tenta colocar o Hamas como os muçulmanos loucos, que não têm popularidade nenhuma, que é um absurdo. Eles aí são amplamente apoiados pela população, que vê neles um grupo que de fato luta contra o Estado de Israel. Tenta colocar aí os setores mais direitistas dos palestinos, como os setores sensatos e democráticos, querem fazer o diálogo, mas o diálogo com Israel é esse diálogo que a gente está vendo aí. É míssil aí caindo em prédios de imprensa e nas casas das pessoas e assassinando crianças todos os dias, né? Além dos massacres constantes que acontecem, né? É parecido aqui com as favelas do Rio de Janeiro, né? Tem um soldado com um fuzil e ele mata pessoas todos os dias lá, que estão simplesmente querendo viver e são alvejados aí por tiros de fuzil no dia a dia. Nesse sentido, a opressão aos palestinos se assemelha aí à opressão aos brasileiros pela polícia. E o destaque do dia é que foi revelado aí que a União Europeia não pretende aplicar sanções a Israel devido a esses massacres, né? Era uma coisa óbvia, porque Israel é um aliado aí, um dos principais aliados do imperialismo. Então, a União Europeia, essa organização imperialista, não iria atacar a Palestina, né? Mas o curioso é que eles aplicam sanções aí à Venezuela, a Cuba, a China e principalmente os Estados Unidos, né? Aos outros países são menos, a União Europeia varia um pouco mais, mas o imperialismo aí, somando todos os países imperialistas, aplicam sanções à Palestina, é, por meio de Israel, né? Mas sanções à Venezuela, China, Irã, Síria, Coreia do Norte, aplicam sanções no mundo inteiro a países que não fazem nada, estão ali querendo simplesmente se desenvolver, ter alguma política social. Agora, para países aí que estão massacrando a população, literalmente jogando bomba nas casas de civis que não tem, simplesmente estão querendo viver, não tem nem água, não tem nada. É uma população ali que está, assim, é até difícil de descrever a situação em que vivem os palestinos na faixa de Gaza, né? A gente deve tirar aí umas reportagens, algumas matérias sobre isso, de tão absurdo que é, né? Mas esses países que estão fazendo isso não sofrem sanções. Semelhante aí ao governo Bolsonaro, né, que assassina aí 35 pessoas, de acordo com os moradores do Jacarezinho, em um dia, e não vai acontecer, não vai sofrer nenhum tipo de sanção do imperialismo, mas, afinal ele aplica a política do imperialismo, né? A gente teve até um programa no dia de hoje sobre a Palestina, tá aí na Casa Operária TV para quem quiser acompanhar. Passou agora um pouco mais cedo. Só procurar se eu não me engano, foi o podcast O Mundo em Uma Hora. Passo a palavra para o Perolan para ele falar aí das últimas notícias. Vinícius deu um bom panorama aí sobre a situação da Palestina, né, que está sendo mais uma vez alvo aí dos ataques genocidas, né, operado pelo Estado de Israel, né, um Estado que não reconhecemos, né, a gente sempre faz essa brincadeira. O que acontece lá é um verdadeiro genocídio contra a população, né, é uma guerra totalmente desleal, né, a população lá segue sendo atacada constantemente. É até curioso essa forma que a União Europeia trata da questão, né? Você vê que tem
uma preferência muito explícita do imperialismo de qual lado que ele vai apoiar, né? Esse tipo de sanção é sempre perpetuada aí para nações oprimidas, mas quando se trata de uma nação opressora, esse tipo de coisa não acontece. O que só demonstra os claríssimos interesses do imperialismo. Como a gente já está com o tempo um pouco corrido, eu vou ler aqui rapidamente algumas das últimas que a gente tem. A tal da CPI da Covid, né, que é uma CPI totalmente farsesca, né, é todo um jogo montado, né, o próprio presidente da CPI, ele não quer convocar o filho do Bolsonaro, né, o Carlos Bolsonaro, para poder depor, né, que só demonstra que é tudo um verdadeiro show de cena, né, não tem interesse nenhum em ver de fato o que aconteceu, né, o problema das negociações de vacinas, né, operadas pelo governo Bolsonaro. Não há nenhuma iniciativa, só demonstra aí que é tudo uma farsa completa, né? A tal da CP farsa. E por fim, antes de passar para o companheiro Vinícius, né? Ele pode comentar tudo ao mesmo tempo aí para poder finalizar. A gente já convoca aqui, né? Já faz um chamado também para os atos que vão ser realizados no dia 29 de maio. Né? O PCO tem tomado a iniciativa de convocar atos de rua, né? Fizemos um ato nacional dos trabalhadores agora no dia 1º de maio. E estamos defendendo a necessidade de se voltar a fazer manifestações, né? Não há mais motivos para a esquerda ficar em casa. E, diante disso, as principais organizações da esquerda, né, grandes organizações de movimentos populares, que concentra aí a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o Sem Terra, o MST e também a CNP, que é a Central dos Movimentos Populares. Foi tomada aí uma decisão na terceira plenária nacional de organização das lutas populares, onde foi deliberada a realização de um ato nacional no dia 29 de maio, além de atos regionais também. Né? Significa aí que a esquerda está começando a tomar a iniciativa também de fazer atos e fazer o que deveria ter sido feito desde o começo da pandemia, e desde sempre, desde que o Bolsonaro está aí. Né? A esquerda não pode parar nem um minuto, não pode dar um sossego para esses golpistas. Então, cabe reforçar a necessidade de apoiarmos esse ato e fazermos uma verdadeira manifestação contra esse governo golpista, pela defesa de vacinação para toda a população, pelo auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo e a redução da carga horária de trabalho para poder conter o problema do desemprego. Eu passo para o Vinícius comentar rapidamente seus finalmente aqui do nosso programa. É isso, companheiros. Muito importante essa mobilização aí no dia 29. Convido todos a participarem. Deve ter mobilização aí, pelo menos em todas as capitais e outras cidades também. Vão ser divulgadas aí conforme forem sendo marcadas nas plenárias locais. E também já convido todos a participarem da mobilização do dia 3 de julho, convocada aí pelo PCO. Vamos convidar aí todos a participarem também. Um ato nacional aí em defesa dessas pautas que o companheiro acabou de falar. E, é claro, do Fora Bolsonaro e de Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Então é isso, então nosso tempo está acabando, vou me despedir aí, agradecer a todos os companheiros que nos assistiram, agradecer ao companheiro Luan que esteve presente aqui comigo e passar aí a bola para ele finalizar. Tchau, tchau. Bem, companheiros, o Jornal das 5 vai ficando por aqui. A Casa Operária TV segue com seu sinal 24 horas por dia, né? Todo o tempo aqui no YouTube, o dia inteiro para o pessoal poder acompanhar nossa programação. A seguir aí, às 7 horas da noite, você vai poder acompanhar o Casa Operária TV Entrevista, nosso programa tradicional de entrevistas. E a programação segue aí. Lembrando sempre dos companheiros continuarem compartilhando o nosso material, a divulgar a nossa imprensa independente e revolucionária, que cada dia cresce mais. Nosso objetivo é de ter um canal com programação ao vivo o tempo todo, 24 horas por dia. E no mais, o programa vai ficando por aqui. O Jornal das 5 segue de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, seu jornal do final da tarde, que é apresentado aí por outra dupla de companheiros. Eu e o companheiro Vinícius voltamos na semana que vem. E você continua aí acompanhando nosso sinal 24 horas por dia. O J5 vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente final de tarde e até mais, companheiros.